Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um dos conteúdos mais importantes dentro do atendimento pré-hospitalar, que é a forma correta de vocês avaliarem uma vítima em situação de trauma. Mas antes da gente decorar, né, algumas sequências de letras, eu quero que vocês entendam o porquê dessa sequência existir, o porquê que ela foi criada, né? Porque quando vocês entendem o raciocínio, vocês conseguem agir com segurança em qualquer situação que vocês encontrarem. Durante muitos anos, o atendimento ao trauma, ele seguiu o protocolo ABCDE. Ele foi criado com base em uma lógica bem simples, que era atender primeiro o que mantém a vida. Então, a gente começava pelas vias aéreas, depois a respiração, depois a circulação, e assim por diante. Na teoria, isso fazia muito sentido, mas na prática começaram a aparecer alguns problemas. O que que acontecia? Os profissionais, eles começaram a perceber que alguns pacientes, eles não estavam chegando nem na etapa do C. E isso acontecia principalmente em traumas graves. Por quê? Porque esses pacientes, eles estavam com hemorragias externas intensas, eles estavam perdendo sangue muito rapidamente. Então, enquanto a equipe seguia a sequência tradicional, o paciente, ele já estava entrando em choque e evoluindo para a morte. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem realista. Imagina um trabalhador em uma indústria que sofre uma amputação de um membro. Se ninguém agir imediatamente para conter o sangramento, esse paciente, ele pode perder a vida em poucos minutos. Então, não vai adiantar a gente abrir as vias aéreas se a gente não tiver sangue circulando. Então, eles começaram a perceber que não adiantava seguir essa sequência, sendo que na hora que chegava no C, o paciente já tinha ido a óbito por conta de uma hemorragia. Com base nisso, eles foram começando a observar e falaram: não, a gente precisa fazer alguma coisa. E isso não foi só uma percepção, né? Eles tiveram estudos que mostraram que uma das principais causas de morte evitável no trauma é justamente o quê? A hemorragia. Então não partiu, a alteração não partiu do achismo, partiu de evidências que eles foram atrás e conseguiram documentar, né? Então, o mais importante, muitas dessas mortes que acabavam acontecendo, elas poderiam ter sido evitadas com uma intervenção simples e rápida. E aí é onde a gente entra nessa questão da influência da medicina militar. Essa mudança, né, do algoritmo ABCDE para XABCDE, ela ficou ainda mais evidente nos cenários de guerra. Os soldados, eles estavam morrendo no campo de batalha antes mesmo de receber o atendimento avançado. E qual que era o principal motivo? Sangramento não controlado. Então, a partir disso, eles começaram a sugerir protocolos novos. Eles começaram a sugerir protocolos que priorizassem o controle da hemorragia logo no início, já que era um dos principais fatores que estava levando à morte. E aí foi quando a gente passou a ter a inserção do X no protocolo. Então, antes era A, B, C, D, E. Hoje em dia é X, A, B, C, D, E. E foi nesse momento onde eles começaram a perceber que eles precisavam priorizar o controle da hemorragia, que eles fizeram essa alteração. O X, ele vem antes do A. Ele representa a hemorragia exsanguinante, ou seja, aquele sangramento que pode matar em minutos. Então, hoje no trauma, a primeira pergunta que vocês precisam se fazer é: esse paciente, ele está sangrando de forma grave? Guardem bem essa frase, porque ela resume tudo. No trauma, quem sangra muito morre primeiro. Então, o XABCDE, ele não é só uma sequência para vocês decorarem. Ele é uma forma de organizar o pensamento em situações de emergência. Quando vocês chegam em uma cena, vocês têm poucos segundos para tomar decisões. E o XABCDE ajuda vocês a identificar de forma rápida o que pode matar primeiro. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês a mudança que a gente teve, né? A mentalidade anterior e
a mentalidade atual. Quando a gente pensa, né, na avaliação de uma vítima, antes de qualquer coisa, vocês precisam olhar para o paciente e se perguntar: esse paciente, ele está sangrando muito? Mas não é qualquer sangramento, tá, gente? É aquele sangramento grave, que pode levar à morte em poucos minutos. Como que vocês podem reconhecer, né, esse sangramento? Ele é um sangue jorrando ou escorrendo em grandes quantidades. A roupa do paciente, ela começa a ficar encharcada de sangue. Pode ter amputação, pode ter ferimentos profundos. Então é dessa forma que vocês conseguem reconhecer uma possível hemorragia intensa. E nesse caso, o que que vocês fazem imediatamente? Comprimido no local, curativo compressivo ou torniquete. Nas próximas aulas, a gente vai abordar mais as questões do torniquete. Então, vamos pensar assim, por que que tudo isso vem primeiro, né? Porque o corpo, ele não sobrevive sem sangue. Se o paciente, ele começar a perder muito sangue, ele vai entrar em choque, os órgãos vão parar de funcionar e ele pode morrer antes de qualquer outra intervenção. Eu vou dar para vocês um exemplo. Acidente com máquina industrial. Um trabalhador, ele perde parte do braço. Se ninguém agir imediatamente, ele pode perder a vida em poucos minutos, porque ele vai sangrar tanto que vai acontecer o que a gente falou. Ele vai começar a entrar em choque, os órgãos vão parar de funcionar e ele vai a óbito. Então, por isso que eles colocaram o X antes do ABCDE do trauma, porque se eu não conseguir controlar a hemorragia, fica difícil de eu conseguir manter a vida desse meu paciente. Depois do X, a gente vem para o A, que são as vias aéreas, com proteção da coluna cervical. Então, depois da gente controlar o sangramento, vocês vão garantir que o ar ele consiga entrar e sair. O que que vocês vão avaliar? Se o paciente está consciente, se ele fala, se tem alguma coisa ali obstruindo a via aérea desse paciente. E vocês precisam ter alguns cuidados. Em trauma, sempre pensar em lesão de coluna cervical e evitar ficar movimentando o pescoço desnecessariamente. Então, como que a gente pode agir nessas situações? Abrir a via aérea através das manobras adequadas, remover objetos visíveis e posicionar corretamente. A remoção do objeto visível, pessoal, a gente só faz se realmente ele já estiver ali na cavidade da boca do nosso paciente. Ah, eu estou enxergando, eu acho que dá para puxar com o dedo. A gente nunca faz isso, tá? Na aula de Ovassi, obstrução de vias aéreas superiores, a gente vai falar melhor sobre as condutas de desobstrução de vias aéreas. E por que que é tão importante, né, a gente manter a via aérea do nosso paciente e, lógico, se preocupar também com a coluna cervical. Porque o cérebro, ele não tolera a falta de oxigênio por muito tempo. Então, em poucos minutos, sem oxigenação, pode haver lesão cerebral e essa lesão pode ser irreversível. Por isso, a preocupação e liberação de vias aéreas. Depois, a gente vai avaliar se os pulmões eles estão funcionando de forma eficaz. O que que a gente vai observar? A frequência respiratória, se esse paciente está fazendo esforço para respirar, se está tendo a expansão do tórax, se tem presença de dor ou assimetria no tórax. Por quê? Mesmo com a via aérea aberta, se o pulmão não estiver funcionando, o oxigênio ele não vai chegar ao corpo. Então, quais situações é comum acontecer isso? Em traumas torácicos, no pneumotórax, em contusão pulmonar. Um paciente que está respirando rápido, com dor no peito após um acidente, isso pode indicar uma lesão interna, que provavelmente está dificultando a respiração desse nosso paciente. Depois a gente vai vir para a circulação. A gente quer ver se está tendo circulação sanguínea. Como que eu avalio isso? Através do pulso, se ele está forte, se ele está fraco. Da pele, se ela está pálida, se ela está fria, se ela está úmida. Do tempo de enchimento capilar. Sangramento, gente, eles não são identificados antes, né? Tem algumas coisas que a gente muitas vezes não consegue visualizar externamente, então a gente precisa se atentar
para essas questões. Nem todo sangramento, ele vai ser visível. O paciente, ele pode estar com uma hemorragia interna. E quando a gente está pensando nesse XABCD do trauma, a gente está trabalhando com o que a gente consegue ver externamente. Então, quando a gente vai avaliar a circulação, dependendo da nossa avaliação, também pode indicar um sangramento interno. E por que a circulação é tão importante? Porque a circulação, ela leva o oxigênio e nutriente para os órgãos. Se ela falha, os órgãos começam a entrar em sofrimento, podendo evoluir para o choque. Um paciente sem sangramento visível, mas pálido, suando, com o pulso fraco, pode indicar que ele está com uma hemorragia interna. Então, a gente precisa ficar atento a todos os sinais. Depois, a gente vai vir, pessoal, para a letra D. Na letra D, a gente vai avaliar o déficit neurológico. Aqui, o que a gente vai avaliar? O funcionamento do nosso cérebro, no caso, né, o cérebro do paciente. O que a gente vai verificar? O nível de consciência, se ele responde a estímulos verbais ou dolorosos, se ele está orientado, se ele sabe onde ele está, se ele sabe que dia que é. A gente fala que é o AVPU. A de alerta, V de resposta à voz, P de resposta à dor e U de inconsciente. Essa é uma ferramenta simples que a gente pode usar para fazer essa avaliação neurológica. O cérebro, ele é o órgão mais sensível à falta de oxigênio e perfusão. Então, um paciente que sofreu uma queda e começou a ficar confuso, isso pode indicar traumas cranianos. Então, a gente precisa se atentar para essa questão também neurológica. E o E, ele é a exposição e controle do ambiente. Então, por último, vocês precisam avaliar o paciente por completo. Expor o corpo do paciente para procurar lesões ocultas, verificar dor, deformidade, sangramentos escondidos. E uma coisa que é muito importante é a gente evitar a hipotermia. A hipotermia, ela piora muito o quadro do paciente, principalmente em traumas. Um paciente com sangramento nas costas, ele pode não ser identificado se não tiver uma avaliação completa, se a gente não avaliar o paciente como um todo. E muito importante, pessoal, a gente também fazer reavaliações constantes. Isso é uma prioridade para a gente, né? É um ponto-chave ali. Por quê? O XABCDE, ele não é feito uma vez só. Ele deve ser repetido. Por que que a gente tem que repetir esse protocolo? Porque o paciente, ele pode piorar a qualquer momento, né? Então, não adianta eu avaliar isso só uma vez e depois deixar para lá. A gente precisa estar sempre atentos, fazendo novamente essa avaliação para ver se o quadro do nosso paciente não muda, tá? Então, mais importante do que vocês decorarem as letras, gente, de sequência, é vocês entenderem, né? Estarem sempre buscando o que pode manter o paciente vivo e o que pode matar esse paciente primeiro. E dessa forma, agindo imediatamente. Então, a prioridade máxima sempre vai ser identificar sangramentos intensos. Depois, a gente vai fazer compressões diretas, porque a gente precisa tentar estancar esse sangramento, né? E por que que a gente se preocupa tanto com essa questão do X, né, da hemorragia? Porque isso pode prevenir o choque hipovolêmico, que é quando ele perde tanto sangue que ele acaba chocando por falta de volume. E isso pode evoluir para a morte rápida do nosso paciente. Aqui eu coloquei para vocês, deixa eu só colocar aqui, porque eu fui falando e não fui passando para vocês. Como que vocês vão utilizar tudo isso no ambiente de trabalho de vocês? Dentro de uma empresa, isso é ainda mais crítico, gente. Por quê? Porque muitas vezes vocês são os primeiros a chegarem. Então, nesse momento, vocês não têm tempo para dúvida, vocês não têm tempo para erro. Vocês têm que saber olhar e agir imediatamente. Então, vem aí a importância de vocês conhecerem esse algoritmo e entenderem o que vocês devem fazer. Porque dentro da empresa, qualquer coisa que acontecer, vocês vão ser acionados primeiro. Lógico, vocês vão acionar o serviço de urgência e emergência.
mas o primeiro contato do paciente vai ser com vocês. E nós já vimos nas nossas outras aulas, né, que a questão do atendimento pré-hospitalar faz toda a diferença entre a vida e a morte do paciente. Então, o protocolo, ele deve sempre evoluir para otimizar o salvamento da vida. Vocês são ali o ponto forte dentro da empresa. Então eu quero que vocês guardem que o XABCDE, ele vai servir também para vocês organizarem o pensamento de vocês. Mas não adianta vocês só decorarem, né, essa sequência. Vocês precisam entender o que cada uma delas significa, o que cada letra significa dentro desse algoritmo. Isso vai ajudar vocês a agirem com segurança. E pode ser a diferença entre a vida e a morte do colega de trabalho de vocês. Por quê? No final das contas, quem sabe avaliar bem consegue salvar vidas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acredito que seja uma aula que vocês vão usar, né, bastante quando vocês se depararem. Espero que isso não aconteça com frequência, mas quando vocês se depararem ali com algum acidente dentro da empresa onde vocês estiverem trabalhando, que vocês lembrem dessa sequência e o que essa sequência significa e a importância que vocês vão ter entre a vida e a morte desse paciente que vai estar ali com vocês. Até a nossa próxima aula.